Tudo bem? Hoje a gente vai falar mais uma vez de uma questão sobre filosofia medieval. E, para variar, Tomás de Aquino. Como sempre, né? Agostinho ou Tomás de Aquino. Então vamos lá, vamos ler o texto. Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. A questão quer saber, no trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de governo capaz de... Então ele quer, a partir desse texto aqui, que é uma reflexão política do Tomás de Aquino, saber exatamente qual é a função do governo, né? O que o governo deve fazer, por que ele é necessário. Ora, refrear os movimentos religiosos contestatórios. Então, essa alternativa está dizendo que o motivo pelo qual é importante que haja um governante é que ele vai, acabar com qualquer disputa religiosa, né? Grupos que surjam lá, ele vai aniquilar com todos. Isso está em algum momento dito nesse texto? Mas é óbvio que não, não é? Então você já descarta. O que esse texto está dizendo? Se você leu ele adequadamente, aliás, se você leu a primeira frase, ele deixa muito claro. O exemplo do navio é muito bom. Ele está dizendo que o navio, se ele ficar lá solto, com o vento batendo aqui e batendo ali, ele não vai chegar a lugar nenhum. É preciso que haja um capitão. É preciso que alguém conduza esse navio até o porto. É essa a ideia. E ele diz que os homens têm uma finalidade, né? Os homens são parecidos com o navio. E assim como o navio, os homens, quando não são dirigidos, cada um vai para o lado, fica uma bagunça. É por esse motivo que precisa haver um dirigente. Alguém que conduza o homem a seu fim. Essa é a função do governante. Então vamos lá, vamos para B. Então será que é promover a atuação da sociedade civil na vida política? Não. Não é isso que ele fala. Ele não fala em sociedade civil, não fala nada disso aqui. Isso não aparece nem de leve nesse texto, não tem nada aqui em relação a isso. Então não é a B. Será que não é a D, então? Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. Isso aqui é a alternativa engenhosa, né? Aquela que o cara que está fazendo a questão fala, nossa, vou colocar uma bem diferente. É essa. Olha, em que momento o Tomás de Aquino está dizendo que o governante deve reformar a religião e que isso deve ser feito recorrendo à tradição helenística? Nenhum. Nada. Zero. Não tem nada disso aqui. Isso aqui é completamente maluco. Então, ignore. Não é a D. Talvez o governante tenha como função dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Ele diz isso aqui, que o governante é importante porque ele vai deixar claro qual é a função da igreja com o poder espiritual e qual é a função do governante com o seu poder temporal. Não. Ele não fala disso. Em nenhum momento. Então, não pode ser essa. Se ele não fala disso, não pode ser essa alternativa. Então, tire a E da sua vista. Talvez seja unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Ora, sim, exatamente. Ele vai ser o capitão que vai unir as várias pessoas, né, num objetivo só, conduzindo todos eles ao porto, que é o bem comum. Simples, fácil. Você nem precisa conhecer muito sobre a política em Aristóteles, a política em Tomás de Aquino. Esse texto é muito, muito simples. A função do governante é conduzir as pessoas para o fim. O fim é o bem comum, a eudaimonia, a felicidade, não é? Só isso, mais nada. Então essa é uma questão que, com um pouquinho de cuidado na leitura, você já mata logo de cara. Então semana que vem, uma nova questão do Enem. Até lá!